Evangelho de João, irmãos, capítulo 15. A partir do verso 17. João, capítulo 15, a partir do verso 17. Do versículo 17 até o final do capítulo 15, o assunto principal desta passagem final do capítulo 15 do Evangelho de João é a hostilidade do mundo contra o nosso Senhor Jesus Cristo e contra o seu povo. Seu ódio é mencionado pelo menos 7 vezes. Nós vamos encontrar aqui um testemunho solene de quão terrível e persistente, quão inveterado é o ódio do mundo por Jesus e por sua igreja. E a transição aqui entre os versículos anteriores e o versículo 17 em diante, ele é bem natural, ele é bem simples. Veja que antes o Senhor vinha falando de seus próprios, e agora ele está contemplando o mundo. Antes Jesus declara que seus discípulos são seus amigos, ele fez essa declaração, e agora ele passa a descrever os seus inimigos e os inimigos de seus discípulos. Ele havia colocado antes, diante dos apóstolos, as provas, as grandes provas de seu amor por eles. Mas agora ele está advertindo-os com respeito ao ódio manifestado por parte do mundo contra o seu povo. Então, a conexão entre o último versículo da sessão anterior e o primeiro versículo desta sessão é de grande significado. Por que razão? Observem, Jesus Cristo diz no versículo 17, isto vos mando, ou seja, estas coisas vos mando. E ele completa, que vos ameis uns aos outros. Vários motivos, irmãos, já haviam sido apresentados para que os discípulos se amassem, sendo o maior deles o exemplo dele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, seu grande e maravilhoso amor por eles. Mas agora surge uma nova razão, e ela é diferente. Os cristãos precisam estar unidos pelos laços do amor fraternal, porque eles têm um inimigo em comum. E este inimigo em comum os odeia muito, e ele se chama o mundo. Um coração amoroso, portanto, ele sempre desejará encontrar ou provocar este amor onde quer que esteja. Não ver esse desejo atendido e mais ainda ser odiado, sempre será um fardo pesado, com um gosto amargo, para ser carregado pelo cristão. De modo que o Senhor está preparando os seus discípulos para o que eles iriam enfrentar. Eles iriam passar pela mesma experiência que ele, o Redentor, estava enfrentando, e a fim de que não ficassem maravilhados com tamanha hostilidade do mundo e nem ficassem escandalizados por causa dela, ele vai dizer que deveriam se preparar, eles deveriam estar atentos, e mais adiante nós vamos perceber, ou mais à frente, o próprio apóstolo que escreve este evangelho, entendendo o que o Senhor o ensinou e ensinando as igrejas na Ásia. Em 1 João, por exemplo, capítulo 3, o mesmo apóstolo, João, ele vai escrever para as igrejas, meus irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Ele aprendeu a lição. Ele entendeu o que o Senhor Jesus havia ensinado a ele e os seus colegas, e agora, transmitindo a mensagem do Evangelho, ele estava fortalecendo e encorajando as igrejas, porque eles estavam experimentando a mesma coisa. Então, de forma graciosa, o nosso Salvador, em seu ensino, em sua palavra de conforto, ânimo, encorajamento para os seus discípulos, ele vai prosseguir, e então a partir do versículo 17, irmãos, ele vai fortalecer os seus discípulos contra a tempestade da perseguição. Ele sabia que estava próxima, ele sabia muito bem que cairia também sobre eles logo após a sua partida. Uma vez que recebessem esta missão, uma vez que estivessem dispostos a proclamar a mensagem do Evangelho, uma vez que fossem investidos de poderes miraculosos de benevolência, os apóstolos que o mundo rapidamente
uma vez que estivesse sendo conquistado por Cristo, ele iria então reagir. Ele iria manifestar o seu ódio de diversas formas e de diversas maneiras. Então eles precisavam estar preparados para a decepção. Eles seriam decepcionados de diversas formas, como eu disse. Até mesmo os da sua própria casa iriam odiá-los, resisti-los, entregá-los nas mãos das autoridades. Por isso Cristo, ele os armou de antemão. Ele preparou as suas almas para que eles não fossem dominados pela amargura, a malícia e a oposição que iriam enfrentar, que estaria diante deles, e eles precisariam corajosamente lutar. Observe então a passagem, verso 17 em diante. Eu vou ler para os irmãos até o versículo 27. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Como é que tudo começa então? Em primeiro lugar, verso 17, observem, Jesus apresenta o mandamento do amor. Mais uma vez, ele fala ou reforça esta importante verdade. Agora, há algo de particular repreensão ou ênfase dadas por Jesus nessas palavras. Veja quão necessário foi e, ao mesmo tempo, quão humilhante é descobrir que Cristo precisou nos dar esta ordem. Eu não sei se você já parou para perceber isso, mas ele está ordenando algo que deveria ser natural daqueles que se tornaram seus discípulos. Mas o mandamento nos humilha então. Cristo precisou nos ordenar a amar uns aos outros. Quão humilhante é ouvi-lo repetir esse mandamento, pois ele já havia dado anteriormente. Vejam o capítulo 13 mais uma vez, só para a gente conferir. No verso 34, vocês lembram? Olhem só a repetição. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Observem que o que Jesus está falando aqui não é algo novo, mas era uma ordem que ele estava estabelecendo, decretando, porque sabia que os seus discípulos teriam dificuldade para amar o seu próximo. E por que Jesus fez tanta ênfase aqui, irmãos? Porque, mais uma vez, ele repete o mesmo mandamento e ele é enfático em dizê-lo. No capítulo 15, verso 17, então, ele teria sido enfático porque ele previu que entre os seus discípulos haveria pouco amor cristão em meio à perseguição. Ele teria sido enfático porque
ele previu que este amor cristão não seria exercitado no meio do seu povo? Ou ele teria sido tão enfático quanto a entrega deste mandamento, porque sabia quão pouco há em nós desse amor? Ou ainda, porque ele via que o diabo facilmente conseguiria incitar em nosso ser amargura, contendas, e provocaria aquilo que é tão comum entre as igrejas, quando Paulo adverte que os irmãos parassem de brigar, porque daqui a pouco eles estariam se mordendo como cães. Qualquer que tenha sido a razão, irmãos, uma coisa é inegável: Cristo ordenou expressamente que seu povo se amasse mutuamente. E esta ordem, vocês sabem muito bem, ela não ficou restrita ao Evangelho de João. As cartas reforçam o mesmo mandamento repetidas vezes. Romanos 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Efésios 4, suportando-vos uns aos outros em amor. Ainda em Efésios 4, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ainda em Efésios 4, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. 1 Pedro, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro. Pedro ainda diz, amai-vos fraternalmente. Ele ainda escreve, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros. E conclui, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal. O grande reformador de Genebra, comentando o capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: Calvino escreve, o amor mútuo é o vínculo que preserva a igreja em meio às tempestades do mundo. Onde reina o amor, as feridas da perseguição não destroem, mas purificam. Inveja, malícia, ressentimentos, difamações entre irmãos só provam clara e evidentemente a ausência desse amor. Se isso existe entre nós, não há amor fraternal. Se o nosso deleite é de forma amargurada destilar ódio contra o nosso irmão, o amor cristão inexiste. É o que Cristo está dizendo. Mas vocês percebem porque tão necessário e urgente é a ordem dada por Jesus? Nós somos rápidos em falar mal uns dos outros. Somos rápidos em maliciosamente julgar o nosso irmão. Nós somos parte de uma geração que os estudiosos têm chamado de geração floco de neve. É isso que a gente é. Qualquer coisa nos chateia, qualquer coisa nos deixa desanimados, qualquer coisa nós dizemos não fomos valorizados, fomos desprestigiados. Esses somos nós. Por isso, irmãos, a necessidade do que diz o Senhor Jesus, eu estou mandando, e é o seu Salvador que está dizendo isso, não eu, que vos amem, que vos ameis uns aos outros. Nos versos 18 a 19, acompanhem, Jesus então, após falar sobre o mandamento do amor, ele vai falar sobre o ódio do mundo. Ele vai apresentar então aí esse contraste. Não é sem razão, porque se é característico do mundo odiar a igreja, é estranho se esse tipo de ódio está entre nós. Veja só a lógica. Verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aqui o Senhor Jesus introduz o tema da inimizade do mundo e ele começa mostrando aos seus apóstolos que aquilo que eles haveriam de sofrer não seria nada além do que ele mesmo já havia sofrido anteriormente. Por essa razão, eles não deviam se surpreender ao se verem no meio de um povo hostil. Da parte deles, qual deveria ser a postura? Eles deveriam ser mansos e pacíficos, eles deveriam procurar viver em paz com todos os homens, tanto quanto estes o permitissem. Eles não deveriam deliberadamente provocar o ódio do mundo, nem fazer coisa alguma que o justificasse, mas se fossem fiéis ao Senhor, eles precisariam esperar o ódio da parte dos inimigos. Eles deveriam esperar receber o mesmo tratamento maligno que Jesus havia recebido. E lembrem-se, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo só fez o bem. Jesus Cristo amou de uma maneira totalmente diferente ou das possibilidades humanas. Mas o que Ele recebeu em troco? Ele recebeu ódio. Ele foi injustamente condenado à morte. Aqueles a quem ele fez tanto bem, depois gritaram perante Pilatos que um ladrão fosse solto e ele então fosse condenado à morte. Sabeis que ele me odiou antes de vos odiar. Foi o que Jesus disse. A palavra aqui, usada por Jesus para descrever essa ação, mostrando que primeiro ou antes o mundo o odiou, não é tanto uma referência à ordem de tempo, mas a uma experiência. O que Cristo estava garantindo a seus discípulos é aquilo que às vezes nós queremos garantir aos nossos filhos e eles demoram a entender. Normalmente, o que é que nós dizemos a um filho quando ele está querendo fazer alguma coisa errada ou ele está tomando algum caminho mal? Não faça isso, eu sei onde vai dar. Um dia eu tentei fazer a mesma coisa e me dei mal. Por experiência, nós sabemos e dizemos isso. Com respeito a também reações, no tocante ao nosso testemunho, nós preparamos os nossos filhos para aquilo que eles vão entender e saber à medida em que eles crescem. Nós os preparamos com a nossa própria experiência, pelo que nós já vivemos por amor a Cristo, e então tentamos mostrar a eles a mesma coisa. É justamente isso aqui que Jesus está falando. Quando ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, ele está dizendo que eles iriam passar pelo mesmo caminho, eles iriam trilhar a mesma estrada e eles seriam chamados a seguir fielmente ao seu Redentor. Eles fariam mesmo porque Jesus, por experiência, já estava passando por isso e ele iria até o fim. Lembrem-se que quando ele fala no capítulo 10, que é o bom pastor, e que vem para tirar as suas ovelhas e levá-las para um lugar de segurança, ele diz assim, que quando as tira para fora, capítulo 10, versículo 4, ele então vai adiante delas. A ideia é essa aqui, Jesus sabia, ele tinha clara consciência do que os seus discípulos experimentariam, uma vez que decidiram segui-lo. E observe, irmãos, isso deveria servir de grande consolo para os apóstolos, assim como deve servir de grande consolo para nós hoje. Aqui Cristo se identifica com os seus discípulos. Aqui Cristo está dizendo o seguinte, que se nós pertencemos a Ele, isso é o bastante para despertar
o ódio e o rancor do mundo. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer quão bendito é saber que o mundo nos odeia por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. É a repulsa da natureza caída do homem que faz com que ele rejeite tudo aquilo que procede de Deus. E em nenhum lugar, irmãos, a terrível depravação do homem se evidencia tanto quanto ao seu ódio àquilo que é puro, santo, amável e de boa fama. Versículo 19, então Jesus diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. No versículo 19, então, Jesus vai explicar as causas deste ódio, da parte do mundo para com ele e para com os seus discípulos. Veja que, primeiro, ele vai dizer que os seus discípulos não são mais do mundo. Segundo, ele vai dizer que Cristo os escolheu para fora do mundo. Essas duas causas, porém, elas podem se resumir em uma só. É porque Cristo nos escolheu para fora do mundo que nós já não pertencemos a Ele. Nós não somos do mundo. Não partilhamos mais de seu espírito, não somos mais movidos por seus objetivos, nem governados por seus princípios. Pelo menos deveria ser assim. Pelo menos deveria ser assim. Observem a ênfase do Senhor. 5 vezes neste versículo ele menciona a palavra mundo. Ele vai enfatizar essa palavra. É como se ele estivesse perguntando: vocês desejam o aplauso dos homens? Vocês desejam ser estimados pelo mundo? Isso seria trágico. Isso provaria que os seus apóstolos ainda pertenciam a este lugar. Voltem no capítulo 8, por favor. Lembrem-se do que Cristo havia dito. Capítulo 8, verso 23. Esse versículo mesmo. Quando ele está discursando, defendendo sua autoridade, ele diz assim no verso 23, João 8, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Veja que Jesus estava se referindo, estava fazendo uma referência a si mesmo, no capítulo 8. No capítulo 15, pela primeira vez, ele vai aplicar a mesma distinção agora para quem? Para os seus discípulos, para nós. Veja que ainda é importante notar que essa verdade ela ocorre apenas depois de João 14:31. Voltem para o capítulo 14 e vejam o final do capítulo no verso 31. Lá, Cristo, de forma figurada, ele vai tomar uma posição como aquele que já venceu o mundo e que se identifica com seus discípulos no terreno da ressurreição. Contudo, assim procedo. Verso 31 do capítulo 14. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Somente unidos ao Cristo ressurreto é que somos posicionalmente retirados do mundo. Por isso que Jesus vai dizer: eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Nós vivemos nesta terra, o mundo é o mundo de Deus, é criação de Deus, mas os seus valores não são. Aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo também não são. Nós temos uma posição diferente agora. Como filhos de Deus, nós somos chamados cidadãos do reino dos céus.
E o que cabe a nós hoje, segundo a palavra de Cristo Jesus, é reconquistar o mundo por meio da pregação do Evangelho. Veja que a primeira razão dada por Cristo para o ódio do mundo, ela é bem clara. Ele diz que eles foram escolhidos do mundo, por isso o mundo os odiava. A razão primeira para o ódio do mundo contra os crentes é a eleição de um povo. Veja, Grant vai dizer o seguinte, ele vai escrever: o mundo não suporta a ideia da soberania de Deus e de seu amor eletivo. O mundo não suporta a ideia de um Deus soberano e que incondicionalmente escolhe um povo para si. O mundo se enfurece com a simples ideia, meus irmãos, de que os cristãos sejam os favoritos de Deus. A Bíblia diz que nós somos como a menina de seus olhos. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O salmista vai dizer: a aliança do Senhor é para os que o temem. Ou a Assembleia do Senhor, perdão, onde ele reúne o seu povo para adoração, é para os que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança, o seu pacto. É por essa razão que o mundo odeia você, odeia a sua família, odeia a igreja do Senhor, odeia seus irmãos. Isto foi claramente demonstrado já no início do ministério público de Jesus. Depois de Jesus ter lido na cidade de Nazaré a profecia de Isaías capítulo 61 e afirmar que ela estava se cumprindo nele, e ele prosseguir dizendo que durante a seca de 3 anos e meio, embora houvesse muitas viúvas em Israel, Deus em sua graça soberana enviou Elias apenas a uma viúva da cidade de Sarepta, e que embora muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu não tenham sido curados, mas somente Naamã, o sírio, foi curado de sua lepra. Qual foi o resultado da parte daqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus? Lucas capítulo 4, vejam comigo, por favor. Lucas capítulo de número 4. De 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Essa foi a reação da parte do mundo quando o Senhor Jesus Cristo proclamou a verdade. E assim é ainda hoje, irmãos. Nada desperta tanto a inimizade da mente carnal quanto ouvir sobre a soberania absoluta de Deus. Que Ele escolhe alguns e passa por outros. Que Ele decidiu amar alguns, mas reprovar outros. Que Ele decidiu salvar alguns, mas condenar outros. Nada provoca mais a ira do mundo a esta pregação. E ela é a verdade do Evangelho. Quão grande mudanismo há, então, ainda hoje, no coração de tantos que se dizem cristãos. Eu usei propositalmente Lucas 14 como um exemplo para mostrar isso para vocês. Observem que em Lucas 4, foram os religiosos, os frequentadores da sinagoga, que ficaram enfurecidos contra Cristo.
Foram eles que o conduziram até o cimo do monte para lançá-lo de lá e matá-lo, porque não suportaram o que ouviram. Foram eles os que mais se enfureceram contra Cristo, porque ele insistiu que Deus, ele se compadece de quem quer, ele salva quem quer. Irmãos, a verdade do Evangelho é a mesma para nós hoje, nada mudou. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus manifestar ao homem a sua misericórdia. Querem ver um exemplo claro disso? Deixe qualquer servo de Deus hoje expor as doutrinas do decreto da predestinação, que envolve eleição e reprovação, e na maioria das igrejas evangélicas brasileiras ele será atacado furiosamente, justamente por aqueles que se dizem povo de Deus. O mesmo se aplica aos crentes em geral, se suas vidas revelarem seu chamado, se seu andar manifestar que não são do mundo, porque foram escolhidos para fora dele e salvos pela graça de Jesus, então eles vão enfrentar uma amarga hostilidade da parte dos ímpios. Mas nós não devemos desanimar por causa disso. Ainda hoje nós devemos ver, irmãos, na hostilidade dos incrédulos, uma preciosa evidência de que nós somos semelhantes àquele que um dia o mundo rejeitou. E ainda hoje rejeita. Por essa razão, Jesus falou, o mundo vos odeia. O mundo não odeia aqueles que são meros professos. O mundo não odeia o homem que se conformou a este mundo. O mundo não odeia aquele que participa de sua política, compartilha de seus prazeres e adota seus princípios, ainda que traga o nome de Cristo, ele jamais será perseguido. A mulher que se conforma a este mundo e segue suas modas, ama sua sociedade e trabalha apenas por sua reforma exterior, ela nunca será rejeitada pelo mundo. Lembrem-se, o mundo ama o que é seu. Mas aqueles que andam separados do mundo, e são poucos, aqueles que seguem a Cristo, que foi rejeitado, estes irão saber, em certa medida, o que significa participar de suas aflições. Deus mesmo nos ensina, irmãos, através do apóstolo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3. Mas o que esses devem lembrar? Eles devem se alegrar nas palavras do seu Redentor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O mundo não odeia a religião enquanto ela for inofensiva. Comentando essa passagem, Matthew Henry fala sobre isso. O mundo não odeia a religião enquanto ela for inofensiva. Mas ele prossegue e diz: porém, quando ela exibe o verdadeiro Cristo, crucificado e exaltado, então desperta o ódio que estava adormecido. Versos 20 e 21, em terceiro lugar, Jesus vai dizer que a perseguição é uma marca do discípulo. Versos 20 e 21. Ele vai mostrar que a perseguição é uma marca do discípulo. Pegando ainda o verso 19, ele vai dizer: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. A perseguição, irmãos, é o selo da autenticidade cristã. Se o mundo nos ama e aplaude, nós devemos suspeitar de nossa fidelidade a Cristo. Lembrem-se, verso 20, Cristo deseja que não esqueçamos nenhuma palavra que ele proferiu. Vejam, aqui Cristo recorda aos apóstolos o que já lhes havia dito anteriormente, embora em outro contexto, mostrando quão plenas e multifacetadas são suas declarações. Elas são destinadas a diversas aplicações em nossa caminhada cristã. O propósito dele aqui no verso 20, irmãos, é enfatizar o seguinte, que a marca de um verdadeiro discípulo compartilha das experiências do seu mestre, inclusive neste encontro com o mundo, quando ele vai encontrar o ódio da parte do mundo. Veja que Jesus, ele diz algo importante. Ele lembra que assim como o perseguiram, também os seus discípulos seriam perseguidos. E ele vai lembrar aqui algo precioso, irmãos. Ele diz, se vocês são meus seguidores e amigos, vocês precisam ter comunhão com os meus sofrimentos. Se eles perseguiram ao Senhor de vocês, à medida em que vocês procurarem viver parecidos comigo, também vocês sofrerão perseguição. O mundo, ele pode se ufanar, se vangloriar de seus princípios liberais. O mundo pode, por um tempo, tolerar um cristianismo indiferente, morno, parecido com a igreja em Laodiceia. Mas quando o povo de Deus se consagra integralmente ao Senhor, inevitavelmente o ódio da parte do mundo logo se manifestará. Jesus disse, eu vos escolhi do mundo. Irmãos, quando isso se torna uma realidade prática para a vida da igreja, a ira e a oposição do mundo, elas rapidamente se tornarão evidentes. Vou usar um exemplo bem claro. Poucos pregam sobre o senhorio de Cristo, sobre todas as nações, sobre tudo e todos. Bastou um pastor começar a falar isso nos Estados Unidos, e isso rapidamente chegou aqui e influenciou algumas igrejas, e até a imprensa aqui ficou preocupada com isso, dizendo que ele está defendendo um tipo de nacionalismo cristão, ele é de extrema direita, os seus valores são muito radicais. Foi essa pecha que colocaram em Charlie Kirk, porque ele tinha essa mesma compreensão. Mas muitos não sabem o que levou um homem tão jovem a ser assassinado tão brutalmente em seu país. Ele estudou em uma escola cristã. Quando um pastor preocupado com isso, chegou há muito tempo e aquela cidade não tinha uma escola cristã. Ele entendia que se os seus filhos e os filhos dos crentes fossem entregues às escolas particulares seculares e às escolas estatais, eles seriam levados a amar o mundo, e é o que tem acontecido. Então eles começaram, aceitaram o desafio. A escola começou pequena, ela se tornou grande e chegou a ser uma faculdade. No 5º ano, ou na 5ª série, na época, por conta da influência da educação cristã na vida desse garoto, ele se converte a Cristo e ele se tornaria então, mais velho, um grande defensor da fé cristã. Ele foi morto por isso. A ideia então, irmãos, quando nós pregamos o senhorio de Cristo sobre tudo e todos, não é defender uma espécie de governo cristão, mas é lembrar que todo governo, ele tem o seu Deus. E esse Deus, ele irá nos governar.
E quando os homens estabelecem as suas leis e seguem o governo segundo os padrões do mundo e os valores do mundo, isso só atrai e provoca a ira de Deus sobre uma nação. Essa é a verdade. Defender então que o cristianismo deve afetar e atingir todas as áreas da vida do homem é um propósito cristão. Durante décadas, nós ouvimos a mesma coisa. Nós não devemos sair daqui, devemos viver a nossa religião aqui, o nosso culto é pregado aqui, e isso deve ser de forma individual e particular. A pandemia tentou fazer isso com a gente. Enquanto Cristo diz, vocês saem daqui e vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Consequentemente, os cristãos estarão espalhados em todas as partes do país e deverão se tornar influentes. Qual será a reação então de tudo isso? Esse é o ponto onde eu quero chegar. O mundo irá nos odiar. O ódio oculto, rapidamente, ali guardado no coração, se manifestará. Quando a realidade de que nós fomos escolhidos por Cristo e retirados do mundo para servi-lo, ela se torna prática, a ira e a oposição do mundo, então, elas se tornam evidentes. Mas a pergunta é, irmãos, o que é o ódio do mundo comparado ao amor de Jesus Cristo por nós? O bispo Ryle comenta isso, ele diz assim: se há algo que os verdadeiros cristãos parecem esquecer continuamente, e do qual precisam ser continuamente lembrados, é do real sentimento que os ímpios nutrem por eles, e do tratamento que devem esperar do mundo. Jesus disse: se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui é um tom de ironia. O Senhor falou apenas a pura verdade, a verdade de Deus, e ainda assim o mundo não guardou suas palavras. E por quê? Porque as suas palavras condenavam suas práticas. João 3, porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João 7, o mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. E na medida, irmãos, que proclamamos esta verdade de Deus, nós seremos rejeitados pela maioria dos homens. 1 João capítulo 4, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Na tentativa de nos tornarmos mais adequados àquilo que o mundo espera, nós corremos o risco de adulterar a mensagem do Evangelho. A igreja moderna hoje está caminhando por essa linha e ela está se perdendo. Jesus então diz no verso 21, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ele vai dar a razão mais profunda do ódio da parte do mundo. Será por causa de mim, disse Jesus, por causa do meu nome, ou seja, porque os discípulos representariam a Cristo, porque os discípulos iriam agir como seus embaixadores, eles seriam perseguidos. E aqui Cristo, irmãos, concede a seus servos o elevado privilégio de compartilhar dos seus sofrimentos. 1 de Pedro capítulo 4, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A confissão pública do nome de Cristo desperta a inimizade dos corações caídos.
Assim como Moisés, nós devemos considerar, como o apóstolo escreveu aos Hebreus, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Jesus diz que a perseguição viria, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Esta ignorância da parte do mundo não os desculpa, mas os condena, pois é uma ignorância voluntária. Versos 22 a 24, em quarto lugar, Jesus vai falar sobre esta ignorância voluntária. A culpa do mundo é revelada aqui, versos 22 a 24. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Aqui Jesus mostra que a sua vinda trouxe à luz a plenitude da culpa do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não significa que antes não existisse pecado, significa que comparado ao pecado de rejeitar o próprio Filho de Deus, todos os demais se tornaram nada, comparado a isso. Por que razão, irmãos? Porque a vinda de Cristo estabeleceu um novo padrão de medida. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade. Daí, vejam o peso das palavras de Jesus em Lucas 12. Ao que muito foi dado, muito será exigido. Então, o fato de terem ouvido e visto a perfeita revelação de Deus em Cristo, e ainda assim o rejeitarem, os deixou sem desculpa diante de Deus. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Quanto mais clara é a luz que Deus concede, escreveu Calvino, mais culpável é o homem que a rejeita. O Evangelho não apenas salva, ele conclui, mas também julga. Aquele que me odeia, disse Jesus, odeia também a meu Pai. Aqui ele mostra a raiz espiritual de toda a hostilidade para com ele e contra o seu povo. Na verdade, o ódio a Cristo é ódio a Deus. Os homens não rejeitam o Evangelho por falta de provas. Existem provas inúmeras. Diariamente, novas provas são descobertas. A verdade da palavra de Deus cada vez mais se torna incontestável. A rejeição do homem pecador ao Evangelho não se dá por falta de provas, mas por aversão ao próprio Deus Santo que o Evangelho revela. Quem é Jesus, irmãos? Ele é a perfeita expressão do Pai. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória de Deus. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Logo, rejeitar a Jesus é rejeitar a Deus. Não há meio termo quanto a isso. Por isso Jesus diz, amar o Pai é amar o Filho. Mas odiar ao Filho é odiar o Pai. Cristo, então, ele vai revelar o coração humano quando ele diz essas palavras. Porque quando o Redentor é rejeitado, esse é o teste que revela se de fato você está do lado de Deus ou não. A pergunta que continua dividindo toda a humanidade permanece sendo a mesma. O que você pensa de Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Essa é uma pergunta básica para quem quer ser membro da Igreja de Cristo, quem quer professar a sua fé. Você precisa estar pronto para respondê-la. Quem é Jesus Cristo para você? Ah, ele é um cara legal.
ele foi um grande profeta, eu gosto da história dele, ele fez grandes coisas por mim, não é suficiente. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, ele me tirou das trevas e me conduziu para a luz do Pai, ele é aquele que me tirou do mundo, porque me amou e me escolheu, mesmo sem eu merecer. Isso é uma confissão firme e sincera a respeito do que nós pensamos sobre Cristo Jesus. O mundo, portanto, não é apenas indiferente, irmãos, a Deus, ele é inimigo de Deus. E essa hostilidade se manifesta sempre que a luz divina expõe suas trevas. Veja, um ponto importante aqui que eu preciso comentar, porque talvez você possa estar refletindo aí e vai dizer, não, pastor, mas eu conheço tanta gente que não é crente, mas é legal. Eu me dou muito bem, eu até saio com elas, jogo bola com elas, vou à praia, tomo café, vou ao churrasco. No trabalho, me dou muito bem. A questão não é essa, a questão é a mais importante, que ele precisa dizer o que ele pensa de Cristo. Porque aquilo que ele confessa vai revelar aquilo que é o seu padrão de vida, o seu modo de vida, a maneira como ele se conduz, onde reside a esperança dele. Esse é o ponto. Você pode ter uma pessoa muito legal, e você sendo jovem pode estar gostando dela, mas o que ela pensa sobre Cristo é a pergunta mais importante que você deve responder a ela e ela a você. Se você está interessado como um rapaz por uma moça por um rapaz, para iniciar um relacionamento, as outras respostas que se seguem, elas precisam estar fundamentadas nesta primeira pergunta. Porque senão, o que você vai fazer simplesmente é unir-se às trevas. É o que a Bíblia diz. E a pergunta é clara na Bíblia: pode haver comunhão das trevas com a luz? Você vai casar com alguém e vai dormir todo dia com o inimigo. É verdade. Se você fez um dia isso, você fez porque você foi desobediente. Não tem outra questão, não tem outra resposta, é fato. Porque isso vai acontecer. Cristo claramente diz isso. Não é porque a pessoa é boa, não é porque a pessoa é honesta, não é porque a pessoa é íntegra. São questões relacionadas à sua própria fé, e elas vão fazer toda a diferença no que nós enfrentaremos juntos. A luz divina sempre expõe as suas trevas, nos lembra o Senhor. No verso 24, então, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Veja que Cristo vai lembrar de suas obras, os milagres que ele realizou, revelando o seu poder e a sua misericórdia, os sinais que manifestaram a vinda do seu reino, testemunhos claros de quem ele era, da sua divindade. Rejeitar essas obras não, então, implicava em uma ignorância inocente, mas Jesus vai lembrar, era uma incredulidade digna de culpa. Quanto maior a luz, maior a culpa de rejeição, da rejeição, é o que Jesus está dizendo. Então o pecado não é apenas moral, às vezes a gente se prende muito a isso, ele tem uma raiz teológica. Rejeita o próprio Deus revelado em Cristo. O mundo e seus valores faz isso todos os dias e tenta fazer com que pratiquemos a mesma coisa. É por isso que a perseguição contra os discípulos é, no fundo, uma guerra contra Deus. O mesmo espírito de rebelião que odiou o Filho, agora se levanta contra os seus filhos eleitos, redimidos e recebidos por adoção, o seu povo. Mas lembrem-se, se Cristo foi rejeitado, a igreja não deve esperar da parte do mundo honrarias. Continuar defendendo a bandeira do Evangelho, a palavra do Evangelho,
proclamando a verdade, não deve esperar outra coisa. Verso 25, ele vai falar sobre o cumprimento de tudo isso na Escritura. Observem, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É uma citação que vem do Salmo 69, verso 4, que é um dos cânticos messiânicos do servo sofredor. O ódio a Cristo, portanto, não tinha uma causa racional ou moral, como eu disse. Era sem motivo, ou seja, era expressão da depravação do coração humano. Sabe quando você não reflete sobre algo e alguém tenta explicar isso para você? E ele vai mostrar por A mais B, ele vai mostrar evidências, ele vai mostrar o que está claro. E você vai dizer, tudo bem, mas eu não quero saber disso. Tudo bem, mas eu não aceito isso. Tudo bem, mas eu rejeito tudo isso. É uma expressão do coração. Então, não houve uma causa racional ou moral para que então os discípulos pudessem ter sido, justificasse a perseguição que sofreram, ou que Cristo antes disso sofresse a rejeição que passou, que experimentou. O sofrimento deles era um cumprimento do que estava escrito, não era um acidente. O mesmo ódio que perseguiria o justo, perseguiria também os que seriam justificados por meio dele, pela fé em nome dele. Cristo então os prepara para que não se escandalizem, quando a profecia do Salmo 69, ela se cumprisse também neles. Porque odiaram-me sem motivo seria, de certo modo, o epitáfio da história da igreja no mundo, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, ainda assim, seria o selo de sua comunhão com o Senhor. Você se torna participante de seus sofrimentos, mas também da sua glória. Se você sofre com Cristo, também você reinará com Ele eternamente. Verso 26, em sexto lugar, Jesus fala sobre o testemunho do Espírito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui no final do capítulo 15, então, Cristo traz um grande consolo. Ele fala mais uma vez sobre o Espírito Santo. Ele vai lembrar que enquanto o mundo iria odiar e perseguir os seus discípulos, o Espírito prometido que habitaria nele ou neles os fortaleceria. Lembre-se que ele é chamado de Consolador. Por quê? Porque ele iria sustentar o coração dos discípulos em meio à hostilidade do mundo. Como ele é chamado aqui no verso 26, observem, irmãos, o Espírito da verdade. Por que razão? Porque ele daria o testemunho fiel de Cristo. Ele abriria os olhos cegos dos homens para que pudessem ver a realidade do Evangelho. Em sua obra, o Espírito Santo, o puritano John Owen escreveu: o Espírito Santo é o advogado de Cristo na terra. Enquanto o mundo o acusa e rejeita, o Espírito defende e o glorifica nos corações dos eleitos. Eu sempre costumo dizer, seu filho não vai para a universidade e perde a fé lá não. Se ele decide seguir os valores humanistas ensinados em uma universidade secular, é porque ele nunca teve a fé que vai consolar e confortar o seu coração, mesmo quando ele se posicionar e perceber e aprender que o mundo irá odiá-lo. Vejam como é interessante essa frase de Owen. O Espírito Santo é o advogado de Cristo na terra, enquanto o mundo o acusa e rejeita. E o mundo vai fazer muito isso conosco e muito mais com os nossos filhos, tentando fazê-los negar a fé. Enquanto o mundo vai acusar e rejeitar a Cristo, o que é que o Espírito vai fazer no coração do crente?
no coração dos eleitos, Ele vai defendê-lo, Ele vai glorificá-lo. Se você estiver firme quanto a isso, você vai passar, você vai entrar, você vai sair, você vai fazer o que tem que fazer, e isso não vai mudar em nada a sua fé. Você continuará firme, porque habita em você o Espírito da verdade. O Espírito procede eternamente do Pai e é enviado pelo Filho. É uma expressão da comunhão perfeita da Trindade Santíssima. Ele continua no mundo a obra do Filho, glorificando e confirmando a verdade do Evangelho através do ministério da Igreja. Pregação da palavra, testemunho da verdade. Último versículo, 7º lugar, o testemunho dos discípulos então é mencionado. Depois de falar sobre a obra do Consolador, o Espírito da verdade, o que Jesus diz? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Veja como é que termina o capítulo 15. O testemunho do Espírito se manifesta através do testemunho da igreja, como eu disse. Os apóstolos eram testemunhas oculares, eles não somente ouviram, mas eles viram a Jesus, e eles seriam os primeiros instrumentos dessa obra. E na sequência, todos os crentes em cada geração participariam desse chamado. John Stott escreveu sobre isso em seu comentário do livro de Atos, é bem interessante. Stott disse: Cristo não nos livra da perseguição, mas nos envia com o Espírito para vencê-la com fidelidade. O Evangelho, conclui Stott, sempre avança pela boca de testemunhas feridas. A perseguição nos fere, a perseguição nos machuca, a rejeição do mundo faz isso conosco. Mas o que é que acontece à medida em que o Espírito Santo que habita em nós confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, irmãos? Ele vai nos lembrar que Cristo nos ama, que Cristo não nos rejeita. E então nós vamos vencer a luta que temos pela frente, avançando, mesmo como soldados feridos, e dando testemunho da grande obra do Evangelho e da mensagem que diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A conclusão prática, então, irmãos, da mensagem desta manhã, ela nos lembra que Cristo não promete livrar seus discípulos da perseguição. Se você quer fazer parte da igreja de Cristo e está pensando que as coisas vão melhorar para você, eu tenho uma péssima notícia: vai piorar. No sentido de que você vai passar por maiores aflições, você vai sofrer perseguição e sofrimento. Quanto mais vemos que o mundo, ele se fortalece em hostilidade contra o Evangelho, é o que vai acontecer. Mas Cristo também promete capacitar você com o testemunho dele, para que você possa ser o seu discípulo de fato. O ódio do mundo não será o fim da igreja, e por isso nós nunca desanimamos. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito transformará a rejeição do mundo em ocasião para a proclamação da palavra. Quantos de nós hoje somos crentes e um dia já fomos hostis ao Evangelho? Quantos de nós um dia já perseguimos cristãos, zombamos deles, revelávamos verdadeiro ódio por eles, e hoje estamos aqui? Lembrem-se, a rejeição é a ocasião do Espírito que transforma o mal em bem e faz com que a proclamação do Evangelho ela prospere. Em sua obra apologética, Tertuliano disse: em meio à perseguição e morte dos cristãos do primeiro século, uma das maravilhosas frases do cristianismo que define muito bem tudo isso: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires, irmãos, é a semente da igreja. Assim, o sofrimento não é apenas inevitável,
mas ele é necessário porque fecundo. Do sofrimento brotará a coragem, do sofrimento brotará a santidade, do sofrimento brotará a fidelidade que glorificará Cristo no meio de um mundo que ainda hoje o rejeita. Passando pelo sofrimento, mas firmes em Cristo, consolados pelo Espírito e guiados por Ele através da mensagem da palavra, a igreja cumprirá ainda hoje o seu ministério. Mas não podemos rejeitar isso. Então, nunca esqueçam, como igreja do Senhor, nós somos um povo separado do mundo para servir a Deus. E nós somos sustentados por Ele para essa missão. Calvino escreveu: Deus permite que o mundo persiga a sua igreja para que ela aprenda a depender somente dele. A perseguição separa o trigo do joio e torna o testemunho dos santos mais puro e mais brilhante. Tertuliano, que citei para vocês, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O ódio do mundo jamais extinguirá a chama que o Espírito Santo acendeu. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças porque nos chamaste para sermos amigos de teu Filho amado e membros de sua igreja espalhada pelo mundo. Concede-nos, ó Senhor, corações cheios de amor fraternal, para que obedeçamos fielmente ao mandamento de Cristo. Ele nos diz que vos ameis uns aos outros. Livra-nos da inveja, da malícia e da contenda, e reveste-nos com a ternura, a bondade e o perdão que vem do Evangelho. Fortalece-nos, ó Senhor, contra o ódio do mundo. Não permitas que nos escandalizemos com a hostilidade dos ímpios, pois sabemos que odiaram primeiro ao nosso Salvador. Dá-nos paciência na perseguição, coragem no desprezo e alegria no opróbrio de Cristo, que são maiores riquezas do que todos os tesouros desta terra. Consola-nos com a presença do Teu Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, Ele é o Espírito da verdade, que procede de Ti, ó Pai, e é enviado pelo Teu Filho. E Ele habita em nós, testemunhe de Cristo em nossas vidas, e nos sustente em meio às tribulações. E como o Senhor confiou aos apóstolos o testemunho fiel de que tudo o que viram e ouviram, assim também faz-nos tuas testemunhas em nosso tempo. Abre os nossos lábios, Senhor, para confessar a Cristo diante dos homens. Dá-nos ousadia para proclamar o Evangelho em meio a um mundo hostil. E que nossas obras confirmem a verdade que cremos e professamos com os nossos lábios. Por isso pedimos com confiança, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre. Amém.